Chega junto que eu vou lançar a braba. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, toma decisão sobre demissão do diretor técnico do futebol, o português José Boto. Crise política prejudica planejamento do departamento de futebol, impedindo o anúncio de reforços e travando negociações. Rubro-Negro responde sobre proposta do mundo saudita para atacante Juninho Vieira. E técnico Felipe Luiz tem problemas para a montagem da equipe visando o compromisso com o São Paulo neste sábado no Maracanã, na retomada do calendário do futebol brasileiro. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Tô aqui em São Pedro da Aldeia. Olha só que céu maravilhoso. Nenhuma nuvem, tudo azul. Tá fazendo até um calorzinho gostoso aqui, temperatura próxima dos 30 graus. Vou dar uma passada na praia. É bom até que a água nesse período de inverno fica morna. Tá dando praia aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro. O que não tá dando praia é no momento do Flamengo, dentro e fora de campo. Dentro de campo, na reapresentação dos atletas, nesta terça-feira, pela manhã, o técnico Felipe Luiz, que já está na reta final da montagem da equipe para a partida diante do São Paulo, às 4h30 da tarde deste sábado no Maracanã, na retomada do futebol brasileiro. Calendário do futebol brasileiro, que será, portanto, retomado após o intervalo, visando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aliás, hoje tem Fluminense em campo, né, pela semifinal, e vou secar. Eu sou Chelsea desde pequenininho. Mas tem torcedor do Flamengo aí que vai torcer pro Fluminense. Fluminense é o Brasil no Copa. Não tem esse negócio de Fluminense. Fluminense é Fluminense, Flamengo é Flamengo e eu sou Flamengo. Não sou Brasil, não sou ninguém. Sou Flamengo. Minha seleção é Flamengo. Vou secar sim e quero que o Fluminense seja eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Julguem-me. Podem mandar comentários do jeito que vocês quiserem, concordando ou discordando de mim. Mas é claro, o momento agora é de pensar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, já tá fora do Mundial. Então, o foco agora é Brasileirão. E para esta partida, o técnico Felipe Luiz não poderá contar com dois jogadores importantes e que eram titulares absolutos. O Eric Pulgar, que está em recuperação, daqui a 15 dias, inclusive, retorna ao Rio de Janeiro para complementar o seu processo de recuperação da cirurgia a qual foi submetido por conta da fratura no 5º metatarso do pé direito, ainda em Santiago do Chile. E, portanto, vai ficar aí mais de 3 meses afastado, que poderá tirá-lo até mesmo da temporada. Isso numa projeção otimista, hein? 3 meses numa projeção otimista. Além de Gerson, que foi negociado, nem negociado foi, né? O Zenit da Rússia pagou a multa e ele meteu o pé, foi jogar no futebol russo. Então, são dois aspectos aí importantes. Menos mal que o treinador teve aí a grata notícia do De La Cruz. De La Cruz vem treinando bem, vem participando bem das atividades no Ninho do Urubu em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e fica à disposição, portanto, da comissão técnica. É possível até uma composição de uma dupla de volantes com o Jorginho e também o De La Cruz. Alan, que foi até bem diante do Bayern de Munique, na eliminação, apesar da eliminação do Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, também é uma outra opção, assim como o jovem Everton Araújo das categorias de base rubro-negras. Mas o treinador vai quebrar a cabeça ao longo da semana para a montagem dessa equipe nos treinos que acontecerão na parte da manhã. E você, o que acha? Qual seria a sua opção para a composição da dupla de volantes no Mengão? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo que respondeu com relação às propostas que vieram do futebol saudita pelo atacante Juninho Vieira, o jogador que foi contratado no início do ano por 5 milhões de euros ao Karabakh, do Azerbaijão. E o Al Riyad, também da Arábia Saudita, além do Nairan, fizeram propostas de empréstimo do atleta com a compra de seus direitos econômicos, que, no entanto, eles estavam dispostos a pagar 250 mil euros pelos direitos do Juninho. Exatamente isso. 250 mil euros ao Flamengo. Simplesmente 5% do que o Flamengo pagou ao Karabakh. Aí não, né? Aí é jogar dinheiro fora, né? Muita gente, manda de graça, não deu certo no Flamengo. A gente lembra que houve jogadores que chegaram ao Flamengo e que demoraram para performar, né? Às vezes demoraram 6 meses, às vezes mais de 1 ano para conseguir se adaptar perfeitamente ao rubro-negro. Então, vamos dar tempo ao Juninho, porque entregar de bandeja pro futebol árabe, a proposta salarial pro Juninho era até tentadora, maior inclusive do que hoje ele recebe no Flamengo. Mas pro Flamengo, no meu entendimento, isso não é negócio. Então a diretoria rubro-negra, no meu entendimento, fez certo em recusar ambas as propostas pelo atleta. Não dá, né? 250 mil euros o Juninho? Não tem condição, cara. Não dá. Esse dinheiro aí, não chega nem a 2 milhões de reais, né? Não chega nem a 1,5 milhão, né? Se eu não me engano, de reais. Aí não dá, não tem condição, né? No meu entendimento, esquece. Agora, quero saber a sua opinião a respeito. Para você, a diretoria acertou ao recusar essas duas propostas vindas da Arábia Saudita? Deixe abaixo o seu comentário. Hoje tem semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e na Segurobet, patrocinador oficial do canal, você continua com a campanha Rei ou Rainha do Mundial. Você faz o que você já gosta de fazer, que é jogar nas partidas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e a sua odd batendo, ela será convertida em pontos. Quem acumular mais pontos ao longo da competição
Ao final do Mundial, os 10 apostadores que tiverem mais pontos vão dividir uma premiação de R$10 mil. Isso mesmo, R$10 mil para os 10 melhores apostadores. Não vai ficar de fora, né? Pô, até porque é muito fácil participar. É só jogar. Ainda não tá na Segurobet? Tá dando mole, né? Tá vendo esse QR Code que tá aqui no canto da sua tela? Então, você que tá na sua Smart TV, aponte a câmera do seu celular. E você que está no seu smartphone, vá ao comentário fixado e clique no link para fazer o seu registro e efetuar o seu depósito. Não esqueça da verificação de identidade, que é importantíssima para você poder participar da promoção. E jogue com responsabilidade, hein? E só para maiores de 18 anos. Segurobet é seguro, é legal, pode apostar. E o Flamengo que tem aí, portanto, essa instabilidade política gerada pela situação aí da interferência do presidente Luiz Eduardo Batista nas decisões da cúpula do futebol, do diretor técnico do futebol, José Botto, que inclusive, né, segundo já foi noticiado até pelo Infoglobo, o dirigente remunerado pediu formalmente esclarecimentos a respeito de até onde vai a sua liberdade e autonomia para tomar decisões dentro do departamento de futebol. Ou seja, haverá uma reunião envolvendo Luiz Eduardo Batista e José Botto. Mas, conforme inclusive já trouxemos essa informação anteriormente, e inclusive outros jornalistas, o GE trouxe essa informação também, o Paulo Vinícius Coelho, PVC, também trouxe essa informação de que o BAP não pretende demitir, não passa pela cabeça de Luiz Eduardo Batista, demitir José Botto, né? Isso está fora de cogitação, né? Agora, não está descartada a possibilidade do José Botto entregar o cargo. Isso pode acontecer, né? E eu não descartaria essa possibilidade. Até porque, por conta dos últimos acontecimentos, vazamento, de conversa com o integrante da cúpula do futebol, com o jornalista, a questão que envolveu também a intervenção aí do próprio BAP, acabando aí com a contratação do Mickey Johnston, o atacante irlandês do West Brom, da Inglaterra, o jornalista Júlio Miguel Neto, que até colocou também, tornou pública uma conversa com o José Botto, né, reconhecendo que não gostou das interferências políticas que aconteceram dentro do departamento de futebol. Então, isso tudo, lógico, gera uma crise política dentro do futebol do Flamengo. Agora, cara, o Flamengo é impressionante, cara. Cara, não consigo compreender isso. O time fez uma boa participação no Mundial. No meu entendimento, a participação do Flamengo foi boa. O Flamengo deixou uma boa impressão no Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo é líder do Brasileirão, nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e tá em crise, cara. Eu não consigo entender um negócio desse. Sinceramente, não consigo entender uma situação como essa. Mas fato é, né, que haverá essa reunião e nessa reunião, sim, Botto pode entregar o cargo. O que eu posso trazer para vocês aqui? Existe um contrato firmado entre José Botto e Luiz Eduardo Batista e caso ocorra uma rescisão de contrato, já disse, por parte do BAP, o BAP não pretende, né, mandar embora o Botto. Mas se o Botto quiser pedir demissão, vai ter que pagar uma multa. Essa multa é de 300 mil euros. Isso mesmo, a multa é de 300 mil euros. E caso esse comunicado não seja com aviso prévio, ou seja, com 30 dias de antecedência, haverá uma multa ainda em cima, né, um acréscimo em cima dessa multa de 30%, ou seja, 330 mil euros, pouco mais de 2 milhões de reais. O que eu posso dizer é que no patrimônio que hoje o Botto tem no futebol, ele tem dinheiro para pagar a multa. Se ele realmente quiser sair, ele tem dinheiro para tirar do bolso 2 milhões, pagar o Flamengo e meter o pé, se essa realmente for a vontade do dirigente. Mas eu acho que, sinceramente, as arestas serão aparadas e eu acredito que nessa conversa tudo vai ser resolvido. Até porque o BAP não fez nada que não seja permitido dentro do estatuto. O estatuto é bem claro, o regime é presidencialista e a decisão final cabe ao presidente. Inclusive, todas as contratações têm que ter assinatura do presidente, confirmando essas contratações. E, no meu entendimento, o BAP tomou essa decisão não no aspecto desportivo, até porque o BAP não entende de futebol. Não tem como ele aferir se o jogador é bom ou se ele é ruim, né? Para mim, o BAP vetou a contratação por conta do valor da negociação. 5 milhões de libras, quase 40 milhões de reais. E sim, o BAP, aí financeiramente, o BAP pode sim se intrometer, né? A gente lembra que até na gestão passada do Rodolfo Landim, chegou a acontecer isso. Do departamento de futebol contratar o Rafinha foi assim. Já estava contratado pelo departamento de futebol, quando o contrato bateu no financeiro, na época Rodrigo Tostes era o vice de finanças, vetou a contratação. E o Rafinha não veio, não voltou para o Flamengo. Então, sim, o presidente tem essa prerrogativa. Se julgar que, economicamente, financeiramente, qualquer tomada de decisão do futebol pode ser onerosa para o clube, pode gerar prejuízo futuro para o clube, ele pode vetar. Até porque, segundo a lei de responsabilidade fiscal rubro-negra, que está lá no Estatuto do Flamengo, caso isso aconteça, quem responde não é o Botto. Quem responde é o BAP, que contratou o Botto. E sim, o presidente ele pode ter que tirar do bolso o prejuízo, que por decisão, seja ela por incompetência ou por desonestidade, ela gerar algum impacto negativo nas finanças do Flamengo, né? Agora, essa situação
realmente está instável. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Deixe abaixo o seu comentário. E o grande problema dessa situação toda é que enquanto houver essa instabilidade, todas as negociações que estavam sendo feitas para obtenção de reforços nessa janela de meio de ano estão interrompidas. E até mesmo negociações extremamente avançadas, como a do Carrascal, por exemplo, né? O anúncio do jogador que estava previsto para essa semana pode não acontecer, justamente por conta de todo esse clima de instabilidade, né? E essa questão, essa crise institucional envolvendo Boto e Luiz Eduardo Batista. Então, toda essa situação acaba prejudicando diretamente, acaba impactando diretamente o próprio planejamento do Flamengo na obtenção de reforços. Lembrando que essa situação é fundamental. O Flamengo perdeu o jogador, perdeu o Gerson, negociado, né? Negociado não, Gerson saiu porque ele quis, né? Não teve nem negociação. O Zenit veio aqui, pagou a multa e ele meteu o pé. Tem a questão envolvendo o Pulgar, tem que ser tomada uma decisão se o Flamengo vai ou não ao mercado contratar um outro jogador para a posição. Tem a questão do camisa 10, que é fundamental, urge, já de muito tempo, existe a necessidade da contratação de um outro jogador para servir de alternativa ao Arrascaeta, né? E assim da contratação de um ponta, que o Flamengo considera também importante. Além disso, tem negociação em andamento, né, da Roma com o Wesley, que também pode sair, e o Flamengo precisa contratar um outro jogador para a posição, ou seja, né, tudo isso acaba prejudicando o Flamengo. Em um momento de definição, o Flamengo vai voltar a jogar. E daqui a pouco tem disputa de vaga para avançar na Copa do Brasil e também na Libertadores da América, no mês de agosto. Então, no meu entendimento, cara, isso pode prejudicar o Flamengo. Tomara que essa situação seja resolvida o quanto antes, se pela permanência ou pela saída do José Boto, que se resolva o quanto antes. Agora, lógico, se o Boto sair do Flamengo, isso vai gerar uma turbulência absurda, que você vai ter que contratar um outro profissional, esse outro profissional vai chegar, pode chegar com uma outra metodologia ao Flamengo, né? Espero que isso não cause problemas ao rubro-negro ao longo da temporada, que é um momento crucial para o Flamengo. E o Flamengo está bem nas competições, né? A despeito da fase de grupos da Libertadores da América, mas classificou, está classificado, vai encarar o Internacional. A chave do Flamengo é uma chave até relativamente mais fácil do que a outra chave do mata-mata da Libertadores. Cara, eu tô preocupado, sinceramente. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário.